De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com o nosso De Olho na Inclusão, aqui no canal do YouTube, ao NCB na Rede. Muito prazer, eu sou Wesley Gamaliel e você está no De Olho na Inclusão com as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Os destaques do programa de hoje eu vou começar com Aguinaldo Borcati, o torcedor do Atlético Paranaense. Bem-vindo, boa sexta-feira. Boa sexta-feira para você também, meu querido Wesley Gamaliel, o corintiano. Bom, deixa isso pra lá, né? Olá, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, você que está conectado com o De Olho na Inclusão. Atenção, então, para os meus destaques. Estado de São Paulo irá oferecer reabilitação com exoesqueleto. Comissão aprova projeto que destina 1% da arrecadação das loterias para a inclusão no mercado de trabalho. E tem um livro que discute caminhos da educação de pessoas com deficiência no Brasil. É só você me chamar, Wesley, que eu trago todos os detalhes. Fica por aí então que daqui a pouco você traz todas as informações pra gente. Vamos chamar o flamenguista Marcos Aurélio de Carvalho e os destaques do nosso De Olho na Inclusão da sexta-feira. Bem-vindo, Marcos. Olá, Wesley. Olá, Aguinaldo. E você que está acompanhando a gente, que acompanha o De Olho na Inclusão todas as sextas-feiras ou em qualquer dia e horário no canal YouTube ONCB na Rede. Atenção para os destaques. Psicóloga lança livro que une as duas coisas, inclusão de pessoas com deficiência e causas indígenas. E mais, quais podem ser os legados do Congresso Mundial de Cegos que vai acontecer no Brasil e da Assembleia Mundial de Cegos? Nós anunciamos essa notícia na edição da sexta-feira passada e hoje vou fazer uma entrevista com Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da ONCB, ele que estava lá na Nova Zelândia quando a decisão de que esse encontro acontecerá no Brasil foi tomada. E ainda, novo podcast trata de experiências de pessoas com autismo e de forma muito interessante e descontraída, eu explico já já, Wesley. É isso, e você que está acompanhando o nosso De Olho na Inclusão pode deixar sua mensagem no chat ou nos enviar o seu WhatsApp para o 119-2006-1342. 119-2006-1342 é o WhatsApp do De Olho na Inclusão da Rádio ANCB, é o WhatsApp para você falar com a gente. Chamar o Aguinaldo para a gente falar do estado de São Paulo e reabilitação com exoesqueleto, Aguinaldo. É isso mesmo, a partir do segundo semestre, Wesley, o estado de São Paulo, terá 2 exoesqueletos para tratar pacientes com limitações motoras. Os equipamentos permitem movimentos em várias direções, como sentar, agachar e caminhar. São indicados para pessoas com lesões medulares, mal de Parkinson, sequelas de acidentes vasculares cerebrais e outras condições que acabam limitando os movimentos. Eles serão utilizados na rede Luci Montoro, que é um serviço de reabilitação do estado de São Paulo, e de acordo com a Folha de São Paulo, cada exoesqueleto foi adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde por R$500 mil. A notícia é boa, a pessoa com deficiência tem que estar no orçamento do estado, Wesley. A pessoa com deficiência tem que estar no orçamento do Estado e tem que receber aí as boas condições, tem que receber as tecnologias, Marcos Aurélio de Carvalho. Esse é aquela tecnologia que a Mara Gabrilli, senadora pelo Estado de São Paulo, exibiu aí nas redes sociais, testou e está também apoiando algo que a gente viu lá na Copa do Mundo de 2014, hein? Pois é, ela testou e parabéns para ela porque está difundindo, né, está divulgando essa iniciativa, mas realmente o que decide aí esse jogo é a ruptura com questões ligadas à desigualdade social. Não dá para dizer que pessoas com deficiência em situação econômica privilegiada têm as mesmas condições de pessoas com deficiência que não têm dinheiro para comprar um equipamento tão caro. E aí é nessa hora que entra o poder público, nessa hora que entra a boa aplicação dos impostos que a gente paga, ou seja, para favorecer, para ajudar as pessoas a terem acesso a uma tecnologia que seja assistiva, que seja inclusiva, que tenha realmente o potencial de produzir mudanças, acessar de maneira democrática. É democratizar, isso que se chama economia política na questão da inclusão.
Democratizar, Agnaldo. As informações iniciais que a gente tem é de que o equipamento funciona, de que realmente ajuda as pessoas com deficiência. Agora o desafio é fazer com que ele chegue até quem precisa, né? Exatamente. A medida do Estado de São Paulo é boa, mas são dois, né? Dois equipamentos no momento que certamente não atende uma grande demanda. E o objetivo é caminhar para que cada vez mais esse tipo de tecnologia se torne mais acessível. E para ela ser acessível tem que ser mais barata também, porque convenhamos, um equipamento de R$ 500 mil é somente o Estado que tem condições de comprar. Uma pessoa física não tem essa mesma condição. Que esses equipamentos, essas tecnologias assistivas se tornem cada vez mais baratas e que o Estado forneça condições, subsídios para que as pessoas com deficiência possam adquirir e melhorar sua qualidade de vida, Wesley. É isso, e a gente segue aqui acompanhando todas as novidades e com certeza você que está aqui com a gente no De Olho na Inclusão vai saber tudo em primeira mão. Vai saber em primeira mão também sobre a inclusão de pessoas com deficiência e indígenas, Marcos Aurélio. Uma feliz coincidência essa notícia cair para minha leitura. Explicar aqui para você, telespectador, que isso não é combinado previamente. A nossa equipe de redação, formada pelo Felipe, pelo Gustavo, Felipe Oliveira, Gustavo Torniero, nosso coordenador de jornalismo, é que passa para a gente as notícias. E eu vou falar de uma querida amiga pela qual tenho grande respeito e já fui mestre de cerimônias em eventos promovidos por ela, a Karina Alves. A psicóloga e doutora em educação Karina Alves lançou o livro A Menina Potiguara, que conta a história de uma menina com deficiência que adora surfar no litoral da Paraíba, onde mora. A autora, a Karina Alves, é fundadora do Instituto Incluir e realizou inserções nas comunidades indígenas da Baía da Traição, que fica na Paraíba, para unir os temas, juntar os temas inclusão das pessoas com deficiência e respeito à cultura e à identidade indígena. O livro tem versão em braille, produzido pela Fundação Dorina Noil, e também oferece audiodescrição. Sim, tem uma versão com audiodescrição, fonte ampliada, também existe essa versão do livro, escrita simples e interpretação em Libras, língua brasileira de sinais. Tudo isso está disponível na plataforma Literatura Acessível. Esse é o nome da plataforma. O prefácio é de quem? Da atriz Dira Paz. Olha que chique. A Karina conseguiu aí o prefácio da atriz Dira Paz para este livro, Wesley. Ótima notícia, então, Marcos Aurélio de Carvalho, aqui no nosso De Olho na Inclusão. Agora, o que eu sei é que, surpreendentemente, as notícias de esporte sempre caem para Agnaldo Borcati, mas não é sobre isso que a gente vai falar agora. Surpreendentemente, não temos notícia de esportes até o momento, mas vamos falar de mercado de trabalho. Projeto prevê aí que as loterias ajudem aí a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Qual é a ideia, Agnaldo? Pois é, Wesley, não vou falar sobre esportes, mas a notícia é muito boa, porque se trata do legislativo atuando para a formulação de leis que trata de acessibilidade, de direitos das pessoas com deficiência. Nesse caso, Wesley, é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados que aprovou um projeto de lei que destina 1% da arrecadação das loterias federais para ações que promovam a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Segundo o relator da proposta na comissão, o deputado Duarte, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, a medida não trará impacto financeiro para a União. O valor destinado viria de parte do que hoje já é destinado ao custeio da operação dos próprios jogos. Bom, ela foi aprovada na comissão especial, que é a Comissão de Direitos de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, agora segue para outras comissões da Câmara, Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, você quer que eu te diga uma coisa, Wesley? Vai passar nas duas comissões, Comissão de Finanças e Tributação, porque, como eu disse, o custeio, a fonte de custeio é já da própria operação dos jogos, E não se vislumbra, não se verifica nenhum vício de constitucionalidade, nada há no projeto de lei que venha afetar alguma lei vigente no país. Então vamos continuar de olho e que logo seja aprovada pelo Congresso Nacional. Aprovado primeiro pela Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e finalmente para a sanção do presidente da República.
Bom, e que o presidente sancione logo e que a finalidade do projeto seja finalmente atingida. Nós temos aí a lei de cotas de 91, e a gente sabe como é que funciona aqui no Brasil a lei de cotas para pessoas com deficiência e para outros tipos de deficiência. A gente vai ficar de olho na inclusão e traz todas as informações para vocês, mas vamos falar do Congresso da União Mundial de Cegos que vai acontecer no Brasil aqui em 2025. A gente já contou para você aqui no nosso De Olho na Inclusão, e o Marcos Aurélio conversou com o Carlos Ferrari, o diretor de articulação institucional da ONCB, e a gente vai saber nessa entrevista quais são os legados que esse encontro vai deixar aqui para o país. Wesley, na sexta-feira passada demos a notícia aqui no De Olho na Inclusão, né? Brasil é escolhido como sede em 2025 do Congresso da Assembleia e da Feira de Tecnologia Assistiva da União Mundial de Cegos, ou seja, um grande evento internacional vai acontecer aqui em 2025. E ele estava lá defendendo a candidatura vitoriosa do Brasil. Ele estava na Nova Zelândia e já voltou. Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da ONCB, seja bem-vindo ao De Olho na Inclusão, Carlos Ferrari. Opa, salve, salve, Aguinaldo, Marco, Wesley. Que bom estar aqui agora falando com vocês, né? Desse momento tão importante para o Brasil e para a América Latina. Aliás, antes mesmo de falar da natureza do evento, como é que ele acontece, conta um pouquinho para os nossos telespectadores, para quem acompanha o De Olho na Inclusão, Ferrari, como é que é o processo? Vocês tiveram que apresentar uma defesa, soube que vocês prepararam um vídeo para defender a candidatura do Brasil. Como é que é feita essa escolha? O processo de candidatura ele é bastante denso, porque começa com uma apresentação orientada por todo um manual, né? Então, nós apresentamos lá uma candidatura em janeiro, com 47 páginas, onde você coloca todas todos os elementos que são solicitados por eles. Então, atividades culturais que a cidade pode oferecer, recursos de acessibilidade que a gente tem como oferecer, descrição da rede hoteleira, locais para alimentação, enfim, é um conjunto de elementos para que no momento da análise se possa avaliar se o país está apto a receber um evento desse porte, né? Como qualquer evento internacional, uma peculiaridade bastante própria, que vão ser centenas de pessoas cegas e com baixa visão, né? Então, além de ser um evento internacional bastante complexo, tem toda uma especificidade do nosso campo, né? E o Brasil tem a grande vantagem de ter um espaço privilegiado para isso, que é o Centro de Treinamento Paralímpico, administrado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um espaço realmente com acomodações, com estrutura, com salas, para que isso aconteça. Ferrari, eu falei aqui, né, na abertura dessa entrevista, Assembleia, Congresso e Feira. Explique para os nossos telespectadores um pouquinho de que vai ser cada um desses eventos. Tudo gira em torno da Assembleia, que é um momento político, né? Onde você elege a nova junta diretiva, você discute uma série de moções, de documentos. Então, esse é o momento político, a 11ª Assembleia da União Mundial de Cegos. Junto com isso, você vai ter o Congresso, onde vão ser discutidas várias pautas, né? Então, nós estamos no momento ali da COP30, vai estar coladinho no mesmo ano, acontecendo em Belém, discutir como que o movimento de cegos se vê nesse debate dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, discutir as questões hoje que surgiram muito forte lá na Nova Zelândia, relacionadas à situação de desastres, né? Para nós é muito longe, mas você imagina, né? Surgiu muito forte, por exemplo, o nível de sofrimento e de exclusão que estão vivendo as pessoas cegas na Ucrânia hoje. Então, são temas assim globais que vão vir para cá e a gente vai precisar olhar para todos eles, né? A mobilidade urbana, cidades inteligentes, o fenômeno do carro elétrico, que na Europa já é uma realidade e é meio assustador para o cego, né? Porque o bicho não faz barulho. Então, tem um monte de coisas que se discute no evento como esse e que no Congresso vem para a pauta. Fale um pouquinho também sobre a representatividade, ou seja, vem gente de todos os continentes, quantas pessoas, qual a expectativa?
esse evento geralmente mobiliza aí por volta de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Nós estamos apostando que a gente pode ter um número bem maior, porque vai ser a primeira vez que acontece na América Latina, né? Então, para você ter uma ideia, os nossos congressos latino-americanos, da ULAC, mobilizam em torno de 500 pessoas, só a América Latina. Então, se a gente pensar em âmbito global, a nossa expectativa vai ser de um evento bastante grande, tendo em vista o ineditismo de vir para a América Latina, vai todo mundo querer participar de um evento como esse. E aí, você perguntou, né? E tem a feira. A feira de tecnologia, que é tradicionalmente realizada na União Mundial dos Cegos, é aquele local cheio de estandes ali que está rolando, está montado durante o Congresso e onde todo mundo que produz tecnologia acessível para pessoas cegas ou com algum recurso que possa ser acessado por pessoas cegas, essas empresas querem estar nesse local, porque é o local de maior visibilidade, é o momento de maior visibilidade, né? Então é uma feira muito legal, tem todo tipo de bengala, de recurso para leitura, enfim, é um momento bem bacana. Ferrari, além da feira, claro que essa é aberta a todo mundo, né? Todos e todas que quiserem vir. A Assembleia já é um pouco mais fechada porque é para os delegados com direito a voto. E o Congresso, quer dizer, pessoas que não são exatamente representantes de entidades, mas são pessoas do segmento, né? Pessoas cegas ou pessoas com baixa visão, elas podem acompanhar o Congresso da União Mundial de Cegos? Como é que funciona isso do acesso do público? Então, Marco, boa pergunta, porque tem dois jeitos de se acompanhar isso, né? Você está presencialmente e aí existe uma taxa de inscrição que ela não é tão barata, ela segue padrões globais, então para 2025 é uma taxa de US$ 400 e tem a possibilidade de se acompanhar online. E o Brasil, no seu postulado, a gente está propondo criar condições para que o online seja gratuito. A candidatura que estava com a gente lá estava propondo também cobrar online. Isso foi uma das grandes vantagens que a gente quer brigar, né? A gente quer assegurar que quem possa entrar online é aquele cara que não vai ter condição de pagar a passagem, por algum motivo não vai poder estar aqui com a gente, para que eles possam acessar gratuitamente e acompanhar de qualquer parte do mundo. E agora aquela pergunta que não pode faltar numa entrevista desse tipo, né? Que é, o que significa de avanço? É assim que, por exemplo, quando o Brasil ganha concorrência, ganha competição para sediar Jogos Olímpicos ou para sediar a Copa do Mundo, qual é a pergunta que todo mundo faz? Qual vai ser o legado? Qual é a consequência e tal? O que você considera que pode ser significativo como ganho para o Brasil ao longo do Congresso e da Assembleia da União Mundial de Cegos e depois, como legado, como consequência? Nossa, eu poderia ficar aqui bastante tempo refletindo sobre isso, mas eu coloco como principal destaque o fato de que a partir do momento em que o Brasil é eleito como o locus para fazer esse evento, ele passa a ser o centro mundial da cegueira, né? Então, passa, obviamente, junto com isso, a ser de responsabilidade de todos os atores que estão aqui, olhar para isso com maior cuidado, né? É, todo o universo que discute questões relacionadas ao cego e à baixa visão vão estar olhando para o Brasil. E isso vai fazer com que gestores públicos tenham maior cuidado, vai fazer com que as universidades também passem a colocar isso nas suas pautas. Então, isso por si só já é um grande legado. Somado a isso, nós temos, como eu disse anteriormente, a responsabilidade de, no mesmo ano, fazer a COP30 lá em Belém, que é onde vai se discutir os desdobramentos, os avanços acerca dos ODS que estão aí, estão em vigor. A Agenda 2030 é uma pauta que vai muito para além do movimento da pessoa com deficiência e, ao mesmo tempo, dialoga conosco. Então, vai ser o momento de nós olharmos e verificar qual o quinhão, o que o Brasil e o mundo têm a partir da cegueira para colocar nesse debate. Ou seja, pensar nas intersecções da cegueira,
com o enfrentamento à extrema pobreza, com o enfrentamento à fome, com o enfrentamento à violência de gênero, com garantia de direito de jovens e idosos, toda essa interseccionalidade que, por vezes, o nosso movimento acaba não se atentando tanto, né? Então, esse é um segundo elemento muito importante. E o terceiro é mostrar para o mundo que nós temos, e nós temos muita coisa boa para mostrar. Você falou do Centro Paralímpico, nós temos um movimento de luta muito parrudo, nós temos a Rádio RNCB, que talvez a comunidade interna aqui não tenha a clareza do tamanho, mas é uma das maiores geradoras de conteúdo sobre direitos e sobre, por que não dizer, sobre seguir e com baixa visão do mundo, Claro. né? Então nós vamos entrar, vamos virar uma vitrine e isso é importante para todo mundo, porque é, lá no final do dia isso significa mais emprego, significa mais visibilidade, mais investimento. É. Então é um jogo de ganha-ganha muito importante. Ganha importante. Aqui, mais uma vez, parabenizar não só o NCB, mas também o LAC. O NCB, o Carlos Ferrari, o presidente Beto Pereira, todos eles prepararam realmente um documento muito parrudo, além do documento, um vídeo. A ULAC, que esteve representada com 4 dirigentes, entre eles, você, Ferrari, que é vice-presidente da União Latino-Americana de Cegos, o presidente Matias Ferreira, a nossa diretora para assuntos administrativos e financeiros, né, a Marissa, e também o Jan Lerman, que é o secretário-geral, quer dizer, o LAC estava lá na Nova Zelândia, representada por vocês também, e a UNCB e o LAC conseguiram essa grande vitória. Brasil vai sediar Congresso, Assembleia e a Feira Internacional em 2025. Muito obrigado, Ferrari, aquele abraço. Valeu, um abraço a todos vocês. Carlos Ferrari é o diretor de articulação institucional da ONCB, na entrevista da semana aqui do nosso De Olho na Inclusão, falando do encontro da União Mundial de Cegos, do Congresso da União Mundial de Cegos, que vai acontecer aqui no Brasil em 2025. Lá estaremos, Marcos Aurélio de Carvalho, e já aproveito também para dizer a você que estão perguntando aqui do link do livro, onde está? Ah, sim, o livro de Karina Alves. A notícia que eu divulguei aqui no começo do programa, A Menina Potiguara é o nome do livro. Nós temos o link aqui na descrição. Aguinaldo Bocati já deixou aqui na descrição do canal YouTube, tá? No texto que descreve o nosso programa de hoje, tem lá o link para você acessar informações sobre o livro de Karina Alves, que tem prefácio da atriz Dira Paz e que mostra todo esse encantamento, né, da união de duas causas muito justas: o direito das pessoas com deficiência e os direitos dos povos indígenas. Então, gente, é só procurar aqui no próprio canal YouTube, na descrição desse nosso De Olho na Inclusão. Vamos continuar falando de livros. Aguinaldo Borcati, Caminhos da Inclusão de Pessoas com Deficiência no Brasil. Pois é, Wesley, trata-se de uma importante obra, uma obra crítica, na verdade, lançada pelo pesquisador Lucelmo Lacerda. Esse pesquisador, que é professor também, tem autismo e o filho dele também tem autismo. E ele lançou um livro chamado Crítica à Pseudociência em Educação Especial. Trilhas de uma Educação Inclusiva baseada em evidências, em que debate o modo como a inclusão de pessoas com deficiência é realizada no Brasil. O livro reúne informações de pesquisas e também ele traz nas páginas do livro a sua experiência própria, ele que é professor de ensino fundamental. O autor defende o papel das instituições especializadas na educação de pessoas com deficiência. Em sua visão, o ensino atual, apesar de aberto a todos, muitas vezes é precário para parte das pessoas ou de grupos. No caso, ele fala especificamente que não é tão aberto assim às pessoas com deficiência. Bom, eu me interessei pelo livro, mais um que eu vou colocar aí na minha lista de leituras em 2023. E se você se interessou também, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para que você possa acessar e adquirir essa importante obra. Depois do programa, acompanhe até o final, depois você vai lá, vai no link, busca a obra e também faça essa importante leitura, Wesley.
Tá certo, Aguinaldo. Faça essa importante leitura e você depois pode compartilhar com a gente aqui no nosso De Olho na Inclusão. Eu tô até pensando em voltar com as dicas culturais aqui. Elas que apavoravam Gustavo Tornier e Felipe Oliveira. Quem sabe volta aqui no final do nosso programa. Mais de livro, a gente vai para podcast e um podcast que trata de experiência de pessoas com autismo, Marcos Aurélio. Exatamente, Wesley Gamaliel. A Casa da Esperança. Esse é o nome de uma organização de Fortaleza, Ceará, que apoia pessoas com autismo. E a Casa da Esperança lançou o podcast Vixe, Autistei. Pois é, esse é o nome. Vixe, Autistei. Nele, pessoas com autismo debatem tópicos do universo da neurodiversidade. Segundo o canal Autismo, esse podcast Vixe, Autistei conta com produção do psicólogo Alexandre Costa e com a participação do coletivo Neurodivergentes. Esse é o nome do coletivo. Entre os assuntos que já aparecem nos episódios do programa estão os conflitos da comunidade do autismo, o capacitismo, experiências positivas e experiências negativas em neurodivergências. Ou seja, fica aqui o convite para o pessoal conhecer o podcast, pode pesquisar na internet, o podcast Vixe, Autistei. Wesley. É isso, Marcos Aurélio de Carvalho, Aguinaldo Borcati com informações aqui no nosso De Olho na Inclusão, que chega ao final. Vamos brindar com Del Valle, Aguinaldo? Pois é, rapaz. 3-0. Você que trouxe sorte para o Corinthians a semana passada, dessa vez não me ajudou, viu? Não, mas na verdade o Corinthians também não se ajuda, né, Wesley? Esse é que é o problema. Mas o importante é que o meu Furacão, no meio de semana, né, na quarta-feira, venceu e já está classificado para as oitavas de final. Mas a gente vai falar sobre essas coisas na segunda-feira. Aliás, Wesley, amanhã eu vou no jogo de Santos e Curitiba e Santos, no Couto Pereira. Vou estar no meio da torcida do Santos. Vou ver se dou sorte lá pro time do André. E a gente vai falar também sobre esse jogo, toda a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto da Libertadores, os confrontos da Libertadores e os confrontos que já estão definidos da próxima fase da Copa do Brasil. Também a gente vai repercutir tudo isso a partir das 8 horas no Esporte Divisão, que vai ao ar pela rede, né, pela nossa rádio ONCB, o som de todas as vozes. Você é chamado de pé frio lá no Esporte Divisão. Eu tô concluindo que os caras têm razão, viu, Aguinaldo? Eu já quebrei essa escrita. Teve um momento que eu estava numa má fase, mas eu já me recuperei. Os últimos jogos que eu fui do Atlético Paranaense, ele venceu todos. Contra o Botafogo, agora na Libertadores. Então agora a fase voltou a ficar boa, Wesley. A fase voltou a ficar boa para ele, Marcos Aurélio. Para você nunca esteve ruim e por isso mesmo nós nos encontramos aqui no nosso De Olho na Inclusão na próxima sexta-feira. O seu Flamengo tá indo, viu? Tá bem. Ganhou de 4-1 do Vasco, fazendo logo 4-0 no primeiro tempo. Aí irritou o time a torcida, deu aquela descansada no segundo tempo. 4-0 no primeiro tempo. Irritou a torcida? A torcida do os Vasco. vascaínos não gostaram. Agora, o Wesley, deixa eu aproveitar aqui nesse nosso De Olho na Inclusão e vocês que estão acompanhando a gente para fazer outro convite. Aguinaldo já fez o convite sobre o que vai rolar, o que vai acontecer no Esporte Divisão na próxima segunda-feira. E atenção, eu e Aguinaldo estaremos em Brasília do dia 21 ao dia 25 deste mês de junho, porque 22, 23 e 24 vão acontecer os Jogos Paradesportivos Pestalozzianos, ou seja, da Pestalozzi, que organiza esses jogos, né, a Associação Pestalozzi, e é uma oportunidade incrível para promover o talento dos atletas paralímpicos. Estaremos em Brasília, eu me desloco de São Paulo para Brasília, o Aguinaldo de Curitiba para Brasília, no dia 21, para fazer essa grande cobertura na Rádio NCB. Atenção, você que ouve a Rádio NCB, nos dias 22, 23 e 24, de 9 da manhã às 6 da tarde, boletins de em meia hora, nosso De Olho na Inclusão da semana dos jogos também terá cobertura especial, então não percam a cobertura da Rádio ONCB principalmente, mas também aqui do canal YouTube ONCB na Rede, dos jogos da Pestalozzi, os jogos pestalozzianos, jogos paradesportivos. Convite feito, Wesley.
Convite feito, então. Nós nos encontramos a semana que vem aqui no nosso De Olho na Inclusão e você encontra o Aguinaldo na segunda-feira na Rádio ONCB com Esporte Divisão a partir das 8 da noite. A todos um grande abraço e até lá. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.